Bom dia a todos, eu sou o professor Sartano e esta será a aula 1 do playlist Mecânica Clássica Cinemática. Então peço que possam compartilhar meus vídeos se gostarem e clicar em gostei e inscrever-se no meu canal. Ok, então iremos aqui para a aula 1 do canal Matefísica. Playlist Mecânica Clássica Cinemática. Então, nesta aula 1, iremos aqui falar de alguns conceitos importantes. Que se vê, por exemplo, em química, em física também, né? Ok? Então, o que nós poderíamos definir aqui, né? Então, poderíamos definir primeiramente, né? A física, né? Na verdade, essa aula é uma aula de introdução à física. É uma aula sobre a introdução à física. Não é mais sobre cinemática que vocês estão a ver aí, mas é mais sobre física. Eu praticamente não vou falar nada, quase nada sobre cinemática. Então, primeiro iremos falar aqui o que é física. Então, eu definirei física assim, como eu escrevi aqui, né? A física é uma ciência que procura entender fenômenos naturais que nos cercam em nosso dia a dia. Então esse seria um conceito simples, né, para a física. Então a física procura entender os fenômenos, né, que nos cercam. São vários fenômenos que nos cercam. Então a física procura entender os fenômenos naturais. E daí, né, saindo do conceito de física, iremos também ter o conceito aqui abaixo, né, que é sobre matéria, que são conceitos importantes, né? Corpo e grandeza. Então, o primeiro conceito que eu vou dar é sobre matéria. Mas o que seria matéria? Num conceito formal, né, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tudo que satisfaz essa definição, nós chamamos de matéria. Então, por exemplo, que você daria exemplo, professor, dessa esferográfica aqui, né, desta caneta. Então, essa caneta seria a matéria. Por que seria a matéria? Porque tem massa. Como é que você prova que tem massa? Pega a caneta e coloca numa balança. E a balança vai indicar a massa, né, da caneta. E ocupa lugar no espaço. Sim, claramente. Como é que você prova isso, professor? Porque no lugar onde está, né, essa caneta, eu não posso conseguir colocar essa outra caneta aqui, né? Então ele ocupa o lugar no espaço. Então ele é matéria. Porque matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E esta caneta satisfez essa definição. Mas professor, será que o ar é matéria? Sim, ar é matéria. Curiosamente, o ar é matéria. O ar tem massa e o ar ocupa lugar no espaço. E professor, o que seria corpo? Um conceito bastante assim cotidiano na ciência da física. Um corpo se desloca, não sei o que. Então, o que seria corpo? Então, corpo seria a porção limitada da matéria. Então, você tem, por exemplo, né, voltando para a caneta também satisfaz a definição do corpo, né? Corpo, na verdade, a definição do corpo é uma definição que está dentro de matéria, né, praticamente. Essa caneta é uma porção limitada da matéria, não está aqui limitada de matéria, então é um corpo, correto? Simples. Então, teria esse papel aqui também um corpo, porção limitada da matéria. Então, está razoavelmente entendido os conceitos de matéria e corpo. Iremos prosseguir dando o conceito de grandeza. Então, grandeza de maneira geral, né, é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo que pode ser medido, nós podemos chamar de grandeza. Professor, pode dar algum exemplo de uma grandeza? Tempo. Tempo é uma grandeza. Por que é uma grandeza, professor? Porque o tempo pode ser medido, né? Posso medir o tempo de duração desse vídeo através de um relógio ou através do tempo mesmo que a câmera irá. Posso ver através do tempo que a câmera irá me mostrar, né? Que você gravou tanto tempo. E assim por diante. Então, o tempo é uma grandeza, né? Porque eu posso medir mais do que velocidade é uma grandeza. E assim por diante. Então, tem coisas que não são grandezas, né?
Nem tudo é grandeza. Por exemplo, a ansiedade não seria grandeza. Na verdade, não tem como, né, medir a ansiedade que alguém tem, né? Então, não é uma grandeza, porque não podemos medir. Ok, então, voltando agora para o conceito de matéria. A matéria apresenta propriedades gerais, né? Propriedades gerais. Então, essa aula aqui pode ajudar também um pouco para quem estiver interessado em estudar química, né? Nesses conceitos aqui de matéria, por exemplo. Então, a matéria tem propriedades gerais. Quais são? Tcharam! Então, são essas propriedades que a matéria apresenta. Propriedades gerais. O que significa propriedades gerais da matéria? Significa tudo que a matéria apresenta, essas propriedades. É o que significa. Então, qual seria a primeira propriedade, professor, que a matéria apresenta? Então, a primeira propriedade que a matéria apresenta se chama extensão. Então, o que seria extensão, professor? Extensão seria a propriedade da matéria que está, na verdade, relacionado com ele ocupar lugar no espaço. Na verdade, vem da própria definição da matéria. Então, a propriedade, né, que faz a matéria ocupar lugar no espaço chama-se extensão. Ok. Agora, divisibilidade, o que seria, professor? Divisibilidade seria uma propriedade geral da matéria. Portanto, toda a matéria é presente. Tudo que é matéria é presente. Se você é matéria, também você apresenta essa propriedade. Então, a divisibilidade é a propriedade que está relacionada de que a matéria, do facto, né, de que a matéria pode ser repartida, pode ser fragmentada, pode ser repartida, cortada em pequenos pedaços. Então, isso está ligado à divisibilidade. E a inércia. Inércia está ligada à primeira lei de Newton, né, um pouco relacionado com a primeira lei de Newton, relacionado com a primeira lei de Newton. Então, o que seria a inércia? Né? Seria a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, quer seja em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. E a outra coisa curiosa aqui é que a massa de um corpo é a medida quantitativa da inércia que ele tem. Quanto maior massa um corpo tem, maior inércia ele tem. Então, você pode concordar comigo aqui que para empurrar uma bicicleta é um pouco mais fácil do que empurrar um caminhão. Por quê? Porque o caminhão tem maior inércia que a bicicleta. Por que ele tem maior inércia? Porque ele tem maior massa. Porque a massa é a medida quantitativa da inércia de um corpo. Ok, professor. Então vamos para a próxima propriedade aí. A próxima propriedade chama-se impenetrabilidade. Impenetrabilidade seria a propriedade da matéria, toda a matéria tem impenetrabilidade, que está relacionado, o enunciado seria mais ou menos assim: dois corpos não podem ocupar um só lugar ao mesmo tempo. Então, essa seria a propriedade, né? Não pode ocupar um só lugar ao mesmo tempo, seria a impenetrabilidade. Então, um exemplo, né, seria desses duas canetas. Você imagina que tem um lugar aqui, né, imaginário aqui, né? Eu não vou desenhar, mas imagina um lugar aqui. E você quer colocar as duas canetas ao mesmo tempo nesse lugar. Então, praticamente não vão ficar, né? Se é um lugar bem estreito que chega só para uma caneta, não vai chegar ao mesmo tempo. Ou você coloca esse aqui, depois coloca esse aqui, mas ao mesmo tempo não vai. Elasticidade. Então, a elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retornar ao seu volume inicial após terminada a força exercida que causou a compressão, né? Então, essa seria a propriedade de elasticidade. E o que será compressibilidade? Então, compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter o volume reduzido quando submetida a uma determinada pressão. Então, imagine, por exemplo, um gás, né, que você tem numa seringa, né, sem agulha. Você tem um gás lá, ar, por exemplo, e você tapa a parte, né, que sai o ar, assim, imagina a seringa assim, tapa aqui onde vai sair o ar e você pressiona esse êmbolo aqui. Então você irá comprimir esse ar, né? Então está diretamente relacionado com a propriedade de compressibilidade, né, que a matéria tem de reduzir seu volume quando é submetida a uma pressão. Indestrutibilidade, então, indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem, né? Na verdade, isso vem do enunciado, né, que diz a matéria não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Então, uma frase semelhante a de Lavoisier, né, que diz: nada na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é um pouco semelhante. Então, eu poderia dar um exemplo aqui, né, da propriedade de impenetrabilidade, né.
vou aqui explicar um pouco com a equação de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado. Então, essa expressão nos mostra que a energia pode se tornar matéria e matéria pode se tornar energia. Ou seja, como diz a indestrutibilidade, ele diz que a matéria não se cria nem se destrói, apenas se transforma. A matéria pode se transformar em energia. Ok, então pessoal, iremos aqui, né, por último falar, voltar ao conceito de grandeza, né? Então, já tivemos o conceito de grandeza, que tudo aquilo pode ser medido. Mas, professor, nós teremos uma aula de mecânica, né? A parte de cinemática, algumas aulas sobre cinemática. Então, nós devemos ter aqui o conceito de grandezas fundamentais da mecânica. Ok, então, as grandezas fundamentais da mecânica são três, né? Então, a primeira é a massa, depois é o comprimento, e por último é o tempo. Essas são as grandezas fundamentais da mecânica. Então, mas por que aqui vem MLT, né? Que eu irei chamar de sistema MLT. Então, sistema MLT, essa palavra, essa letra M vem de massa em inglês, né? Mass, depois comprimento é length, e o tempo time. Então daqui vem o sistema MLT. Na verdade são as grandezas fundamentais da mecânica. Então tudo na mecânica clássica, existe mecânica quântica, né, que é uma outra coisa que não é o que nós estamos aqui falando. Então a mecânica, as grandezas fundamentais são essas: massa, comprimento e tempo. Então lembre-se que grandeza tudo aquilo pode ser medido. Massa é grandeza. Você pode medir massa de um corpo colocando o corpo numa balança. Comprimento com uma régua e tudo mais. Tempo com um relógio. Então tudo é grandeza física. Tudo é grandeza, né? Então daqui o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, você pode se questionar, mas professor, a unidade de Newton, né? A unidade de Newton, ou a grandeza, né? A grandeza física, força. A grandeza força, ela é medida em Newton, no sistema internacional. Mas, professor, Newton não aparece aí nas grandezas fundamentais. Mas é força. Mas por que não é fundamental? Só o que é fundamental é massa, comprimento e tempo. Então, na verdade, Newton, a força, né? Eu vou explicar aqui a unidade de Newton pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Modo da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a unidade da força é Newton, né? Mas como é que vem Newton? Vem de massa que é quilograma, vezes a aceleração é metro por segundo ao quadrado, né? Isso ainda não falamos, né? Mas em breve verão isso aqui. Metro por segundo ao quadrado. Então, metro por segundo ao quadrado, se forem ver aqui, forem relacionar, isso tudo aqui é Newton, né? Porque força é Newton, né? A unidade é Newton, do sistema internacional. Então, o Newton, na verdade, é uma abreviação para quilograma, metro por segundo ao quadrado. Então veja que o sistema MLT já aparece aqui, né? Porque aqui o quilograma vem de massa, né? Unidade de massa, metro é de comprimento e segundo é tempo. Então o sistema MLT está presente. E você pode pensar também uma outra coisa, por exemplo, velocidade é metro por segundo, metro é comprimento e segundo é tempo. Já aparece aí o comprimento e tempo. E assim por diante. Então pessoal, terminada a aula, só simplesmente pedir o vosso like nos vídeos que eu estarei disponibilizando no YouTube, e até o próximo vídeo.